propósito é o que dá sentido à vida, o fio condutor que conecta nossas escolhas ao que realmente importa. Não é sobre conquistas externas, mas sobre alinhar quem somos ao impacto que queremos causar no mundo. Encontrá-lo exige autoconhecimento e reflexão. O que me faz sentir vivo? Ou como posso contribuir? São passos iniciais. Ele não precisa ser grandioso. Está nos pequenos gestos, como cuidar, ensinar ou criar. Propósito é dinâmico, muda com o tempo e as experiências. Viver com propósito é agir com intenção, superar desafios com resiliência e encontrar significado na jornada, não apenas no destino. Penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são dois afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. O propósito, ele costuma dar um norte para a vida e, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras, que são, por definição, infinitas. O fato de nós estarmos aqui implica não estarmos alhures, e alhures aqui, com o infinito, com o universo tão grande, esse alhures não tem fim. E é claro que sempre haverá uma sensação esquisita de que a escolha não foi a melhor, de que não estaríamos vivendo essas tristezas da vida que escolhemos se tivéssemos escolhido outros caminhos, e naturalmente não estaríamos mesmo, estaríamos vivendo outras tristezas, mas essas não. Nunca experimentamos na carne as tristezas das vidas preteridas. Então, há sempre uma grande dificuldade existencial de assumir as rédeas da própria vida em meio à complexidade incrível que é essa tomada de posição, né? E por isso tendemos mesmo a tentar diminuir a angústia que esse cenário nos impõe, diminuindo as alternativas. Sabe? Como é que você, né? Se você tem 1 milhão de possibilidades, você fica afogado de possibilidades. Então, como é que eu faço para diminuir? Bom, o primeiro passo é tentar identificar uma identidade, assim. Então, né? Eu, por exemplo, sendo professor, já excluí surfista, gigolô, cafetão, tantas coisas que não encaixam, e só isso, dizer eu sou o professor, já afunila poderosamente esse leque de alternativas para 2 ou 3 probleminhas que continuam sendo problemas, mas que agora, digamos, são bem mais circunscritos, né? E um outro fator norteador e redutor dessa dificuldade, né, dessa angústia, é o propósito. Você define, olha, eu quero chegar lá, e isso faz com que a vida se torne um caminho. Ela nem sempre precisa ser entendida como um caminho, né? Mas é claro que se você define, eu quero chegar lá, é claro que do ponto A ao ponto B haverá alternativas de caminhos e você terá que identificar o melhor em função de valores que são os teus. E aí a vida se torna um caminho, e esse caminho ele é simplificador e, portanto, redutor da angústia. Se eu quero chegar lá, é claro que um caminho que me leva para lá é um caminho inadequado, né? Eu vou limitar as minhas escolhas àquilo que me permitirá chegar da maneira mais eficiente possível no propósito. Então, tanto a identidade pessoal, que é uma ilusão, uma convenção, eu não sou professor, eu não sou escravo da minha identidade,
não é porque sempre fui uma coisa que tenho que ser, a cada segundo eu estou livre para poder seguir outros caminhos, eu não preciso continuar sendo o que eu sempre disse que fui. E também não devo entender o propósito como alguma coisa escravizante, mas como alguma coisa organizadora, alguma coisa que possa permitir que a vida seja menos complexa e, portanto, mais vivível. Porque, ante a complexidade original da vida, talvez nos sintamos muito afogados, muito asfixiados. Então, um propósito, você entenderá, ele é simplificador, é lá que eu quero chegar. E sendo lá, já não é lá, nem acolá, nem nenhum outro propósito que não aquele. A última coisa que eu acho bacana de dizer é que esse propósito, ele é definido em cima daquilo que conta para nós, que é valioso para nós, em cima de valores. Não há definição de propósito por cima, é possível sem identificar o que há de valioso na nossa vida. Então, isso é individual. É muito comum que as pessoas definam seus propósitos em função daquilo que lhes traga prosperidade, que lhes traga riqueza, glória, reconhecimento, e tudo aquilo que costumeiramente, no senso comum, costuma ser vinculado a uma vida bem-sucedida. Mas nada impede que o propósito seja de outra natureza, como, por exemplo, um propósito à moda de Jesus, por exemplo, um propósito de amar, um propósito de entregar, de auxiliar, de tirar um sorriso de quem não teria sorrido, de proporcionar um instante de alegria que só você poderia ter dado causa, e aí o propósito é de outra natureza. Então, os propósitos, eles não são aqueles necessariamente os mais conhecidos, não precisamos viver para acumular recursos, necessariamente, e podemos entender o propósito dentro de uma perspectiva de valores de outra natureza. Eu estou dizendo só das possibilidades e não estou sugerindo aqui nenhuma superioridade de um caminho em relação a outro. Mas acho mesmo que o propósito ele tem uma dimensão simplificadora e isso não é necessariamente ruim, entendendo que, ante a pluralidade de opções existenciais que o mundo nos apresenta, às vezes é preciso mesmo ter critérios de simplificação. Muito bem. Agora você tem a missão de pegar isso que a gente ouviu aqui. Como é que um pequeno empresário entende esses conceitos profundos, alguns até que tocam no íntimo, Sim, e organiza isso para fazer o seu negócio prosperar no meio de tanta contradição, dificuldades e desafios que o mercado apresenta? esse pequeno empresário fui eu no passado. Exatamente eu. Eu quero dar certo na vida, eu quero empreender, eu não sei por onde eu começo, então eu vou estudar. Ao estudar, eu encontro professores, doutores, pessoas que inclusive estão nessa mesa, como o próprio Clóvis, como o próprio Paulo, como você, e tem uma palavra chamada propósito. A máxima é a seguinte: cara, no dia que você descobrir o seu propósito, a coisa vai ficar boa para você. Então vamos atrás desse cara aí. Porque quando você pensa na palavra descobrir, então o inverso dela é cobrir. Então provavelmente, se eu tenho que descobrir, eu tiro a tampa e olho e ela tá lá, né? Porque tá coberta. Então eu tenho que descobrir. Quando eu fui conversar com alguns empresários e alguns empreendedores, eu falei, qual é o seu propósito? Cara, eu descobri meu propósito já. Eu descobri meu propósito e eu falei, qual é? Ajudar as pessoas. Legal. E você? Ajudar as pessoas. O outro, ajudar as pessoas. E como eu não tinha descoberto o meu propósito, eu comecei a ficar tão frustrado que eu comecei a copiar essa frase. Eu comecei a copiar. Meu também é ajudar as pessoas. Mas eu percebi que aquilo não estava legal. Até o dia que eu entendi que a pergunta estava errada. A pergunta deveria ser, quem que eu sou? Versando um pouco no que o Paulo falou. Quem eu sou? Pô, eu sou um cara senso de humor, disciplinado, leal. Eu gosto de usar boné. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de estudar. Esse cara sou eu. Então a pergunta não é qual é o meu propósito, a pergunta é quem eu sou. Depois que eu revelo, promovo e descubro, porque agora tá lá em quem eu sou. No fundo, quem você é está debaixo do que está coberto. Do que está coberto, então eu falei, cara, o meu propósito é ser eu. Minha missão é ser eu para o mundo. Portanto, para os empreendedores, o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que eu sou e ofereci para o mundo. E o mundo começou a me pagar. Eu sou disciplinado, ofereci disciplina. Me pagaram por isso. Eu sou estudioso, ofereci estudo, me pagaram por isso. Eu sou um cara íntegro, ofereci integridade em forma de conhecimento. O mercado me pagou isso.
Quando juntou, pô, é possível então eu ser eu, potencializar esse meu eu e ainda oferecer isso para o mundo para solucionar um problema? É um momento que você percebe que você trabalharia de graça, que faria de graça, que você não percebe que você está trabalhando, você junta, cara, eu sou esse cara, é como se eu pensasse assim, ó, as pessoas me pagam para eu ser uma pessoa melhor ainda, elas pagam para eu estudar, para eu ser disciplinado, para eu ser mais saudável, para eu ser um puta pai legal. Me pagam para ser quem eu sou. Elas me pagam pela minha melhor versão. Elas me pagam pela minha melhor versão? Uau! É nessa hora que o cara rompe e ele descobre, meu Deus do céu, então meu propósito é ser eu mesmo. Essa busca para mim, Flávio, levou anos, talvez décadas. E ela passou por algum momento, né? Que é um momento, acho que, de uma busca. Eu até anotei aqui, né? O professor falou, quando você estabelece o propósito, você estabelece é ativo, não é passivo. Se você estabelece, e a professora falou, quando você define, se você define, então, peraí, deixa eu escrever. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar, eu quero conviver. E ele muda, esse propósito ele muda, então ele também é temporal. Porque o meu propósito hoje aos 43 anos é diferente do meu propósito aos 20 anos. Então eu tenho essa liberdade de poder ir mudando o meu propósito à medida do tempo. Então o meu propósito é ser eu o tempo todo. Então como é que aterriza isso pro empreendedor? Verifica onde realmente você tem as suas características pessoais, encontra um público que realmente precisa dessas suas características pessoais e uma forma de monetizar isso. Eu escolhi o meu caminho foi a educação, Flávio. Então eu consigo, através da educação, resolver problemas das pessoas. Tem gente que resolve o problema das pessoas por meio da saúde, outro por meios da vestimenta, da segurança, do combustível, da natureza. Eu não, eu peguei a educação, pluguei no que eu sou, ofereci isso para solucionar um problema da sociedade, a sociedade me devolve esse crédito. Ela fala assim, estou em crédito com você, Joel, foi tão legal que você me disse, estou em crédito. Quando ela está em crédito, ela me faz um débito. E esse débito está estabelecido também em forma de dinheiro. Quando eu tiver essa clareza, eu falei, entendi, este é o meu caminho é o conhecimento. Foi assim que eu peguei algo que era tão abstrato no começo e transformei em uma coisa mais concreta.